Vocês pediram pra eu trazer algumas curiosidades pro canal, alguns assuntos aí diferenciados, e eu não sei por que motivo um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás sobre o caso da Gypsy Rose Blanchard. Esse vídeo aqui, ó, se você clicar aqui em cima você vai poder assistir. Eu tô indo de cabelo comprido, foi quando eu logo reformei o cenário, não sei por que esse vídeo de repente, pum, tava geral assistindo. Eu acho que eles voltaram a impulsionar a série, porque eu fiz esse vídeo quando foi lançada a série sobre esse caso. Essa série voltou a bombar, não sei, em outras plataformas, e daí talvez a galera tá acessando o meu vídeo falando sobre o caso, então pode ser que tenha acontecido isso. Aí eu achei interessante, porque na época a galera não se interessou muito. Aí eu pensei, cara, eu vou perguntar pros bagunceiros no Twitter, vai que eles gostam desse tipo de assunto, vou trazer uns assuntos aí diferenciados. Perguntei pra vocês no Twitter, já me segue no Twitter, se você não me segue no Twitter, eu falei tudo errado. Já me segue no Twitter, se você não me segue no Twitter. Eu perguntei pra vocês se vocês falaram sim, por favor, e daí eu vou trazer. Eu me cago bastante de medo, mas eu vou trazer. Já confere a minha lojinha online, que tem várias novidades legais aí pra ajudar a Ana Bagunceira a crescer esse canal maravilhoso. Eu tenho várias surpresas pra vocês ainda esse mês, então, por favor, confere a lojinha online, vira membro do canal, que é muito importante pra mim. E aproveita pra me seguir nas redes sociais, que nem eu falei antes, pra você me seguir no Twitter. E assim a gente vai começar o vídeo, tá? Então vamos lá. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto muito revoltante, na verdade. Achava que eu ia falar que é muito sinistro, é muito revoltante. Eu fico pistola, vocês vão me ver pistola nesse vídeo. É sério. Então eu já vou pedir pra você se inscrever no canal. Eu tenho certeza que você também vai ficar pistola quando souber a história real desse caso, porque a gente assistiu o filme, a gente já viu um monte de coisa. Tem gente que fala que ela falava com 6, 7 vozes diferentes e tava possuída por não sei quantos demônios, não sei o que. E a galera não sabe muitas vezes da história real e o quanto é revoltante o fundo real dessa história, tá? Então já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo da semana, que toda semana a gente tem 3 vídeos por semana e é muito legal. Então, não sei porque que eu falei assim, eu fiquei empolgada de repente, tá? Me deixa, me deixa. Eu queria fazer um parênteses também, porque a gente vai ouvir o áudio original do exorcismo dela. Mas eu preciso fazer um parênteses que eu estava ouvindo a desgraça desse áudio, que é extremamente assustador. E tá começando a vir um tempo bem feio aqui fora. Tá uma ventania do cão. Tá repangalejando. E na hora que eu tava ouvindo uma parte muito sinistra do áudio real, o varal caiu ali fora, fez um tendel, uma ventania, o meu cu ficou assim, ó. Não passou nem sinal de Wi-Fi. Mas só falar do áudio que começa uns barulhos estranhos lá fora. Deus me livre. Por mais que eu esteja assustada, não. Eu não acredito em nada dessas coisas. É sério, eu já falei pra vocês. Gente, se existisse a possibilidade de um espírito possuir alguém, se existisse a possibilidade de qualquer coisa dessa existir, por que um fantasma, um espírito vai pegar e fazer assim na porta? Coisa que eu mais faria se eu fosse um espírito voltando pra terra pra assombrar as pessoas era passar um óleo nessa porta pra parar de fazer esse barulho insuportável. Pra mim é muito... Se tu tem poder de mexer as coisas, gente, eu ia estar atacando pessoas no teto. Eu não ia estar derrubando copo. Eu não ia estar fazendo vento na janela. Isso se chama clima. Isso se chama meteorologia. Não é fantasma. Eu não acredito. Me cago muito. Eu vejo um barulho e me cago toda. Mas não, eu não acredito. O fato é que a história real aconteceu. Aconteceu esse exorcismo. As pessoas que estavam envolvidas nisso foram condenadas. Se você não assistiu o Exorcismo de Emily Rose, é um filme de 2005. É um filme muito ruim. E não curtiu o fato de ter sido feito esse filme, porque a partir do feito desse filme, muita gente trouxe muitas mentiras em relação ao caso da verdadeira vítima desse caso, que é Anneliese Mitchell. Ela foi uma jovem alemã da cidade de Leibfling. Quem é que bota um B, um L e um F? Não tem como falar. Leibfling. Era uma família de uma cidade muito pequena e uma família extremamente religiosa. Eles iam na igreja 2 vezes por semana. Era assim, regradinho, 2 vezes por semana tinha aqui na igreja. Aos 16 anos, ela começou a apresentar quadros de epilepsia. Pra quem não sabe, a epilepsia, a pessoa tem convulsões, a pessoa tem comportamentos anormais, as suas células não estão trabalhando normalmente. Isso inclui, durante as convulsões, perda de consciência, então tem muita coisa que acontece. Entre os períodos das crises de epilepsia não acontecem muitos sintomas, porém, nós estamos falando de datas de 1970 e lá vai. Ou seja, remédios, os tratamentos são coisas que não eram avançados, não eram levados a sério como é levado hoje. Então, quando ela começou a apresentar o quadro de epilepsia, ela já foi encaminhada a um hospital, foi encaminhada a um hospital psiquiátrico e foi encaminhada para medicamentos. Pelo fato de ser uma época antiga, as pesquisas não eram avançadas, os medicamentos tinham muitos, mas muitos
muitos efeitos colaterais, eram verdadeiras drogas. Se eu hoje, quem não sabe, eu tenho bipolaridade, eu tomo remédio e tem efeitos colaterais não tão graves, mas tem efeitos colaterais. Vocês imaginam na época de 1970 e lá vai, uma menina de 16 anos com epilepsia tomando remédio, o quanto de efeitos colaterais que ia ter. Bom, dito e feito, teve muitos efeitos colaterais do remédio, o que trouxe pra ela, infelizmente, uma grande depressão. E da depressão foi se desenvolvendo outros distúrbios como esquizofrenia. A família dela, apesar de ter levado ela pra tomar os medicamentos pra se tratar nos hospitais, tinha muita fé, tinha muita crença no sobrenatural, tinha muita fé em relação a Deus, demônio e essas coisas e tudo mais. Eu, como jovem que é diagnosticada com transtorno, eu sei como a família e as pessoas ao redor influenciam no nosso comportamento, no nosso tratamento. Por exemplo, não adianta eu querer estar tomando os remédios tudo bonitinho, minha família tá um caos, ou tá fazendo eu acreditar em coisas assim, porque a bipolaridade também traz paranoias, pra quem não sabe. Então, muito disso influencia no nosso comportamento. E o teu ambiente familiar está totalmente desequilibrado, tá totalmente viajando nas ideias. Consequentemente, a pessoa que está ali doente vai pensar da mesma forma. E que nem eu falei, a nossa mente é muito poderosa. E quando ela está debilitada, ainda sob influência de pessoas que a gente acredita até o último minuto, no caso, os nossos pais, é óbvio que isso vai ter influências negativas caso esse ambiente familiar não esteja ok. Não bastasse, ela já estava tendo todas essas crises, todas essas coisas. Foi lançado em 1973 o filme O Exorcista. Vocês sabem que esse filme fez muito sucesso. E diferente do Exorcismo de Emily Rose, eu acho o Exorcista um filme foda pra caralho. Mas é muito horrível. Não vou entrar no caso, mas ele é muito ousado. É um filme muito ousado. A gente não pode culpar filmes por causa de atitudes das pessoas. Vocês podem ver, gente, quantos filmes que tem de psicopatas, de coisa assim, coisa assada, nas mãos de algumas pessoas que têm negligência dentro do ambiente familiar, vão ser influenciadas negativamente. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi registros de que ela sim teria assistido o filme O Exorcista. A partir disso, ela começou, junto com os delírios dos pais de que ela poderia estar possuída por um demônio, ela começou de fato a acreditar que ela estava possuída por um demônio. E os ataques, as convulsões, tudo isso que ela tinha eram consequências de uma possessão demoníaca. E aí, a nossa mente, ela vai. A nossa mente é tão poderosa que ela vai responder, todo o nosso corpo vai responder ao que a gente acredita fielmente. E ela acreditava nisso. Então, o cara podia jogar água benta, podia botar cruz e não sei o que, ela surtava. Ela ia ter uma versão enorme a isso. Até que a família foi atrás, acreditando fielmente nisso, de um padre. Ele conseguiu autorização pra realizar o exorcismo. E aí que a merda começa a ficar mais merda ainda. Eu acho ridículo porque, gente, assim, eu quero trazer mais casos de gente que fica fazendo coisa na casa dos outros, como, por exemplo, aquela família que fez o Invocação do Mal. Um dos casos da família que entrou pro filme da Invocação do Mal, eu dei risada dos vídeos reais, porque é claro que é uma encenação, e essa família que fez parte da história real de Invocação do Mal passava por necessidades financeiras, e na época, o Ed e a Lorraine Warren, eles na época estavam muito famosos por causa dessas resoluções de casos sobrenaturais. Então, é óbvio que tinha dinheiro envolvido. Gente, o ser humano é foda. Não tô dizendo que a gente não é pra acreditar em Deus, tá? Eu acredito em Deus. Eu acredito super em Deus. Só que se é pra acreditar num Deus que, se tu não faz as coisas de acordo com o que ele acredita, tu vai pro inferno, eu prefiro ir direto pro inferno do que ir pro céu e ter um Deus desses, entendeu? Então eu realmente tenho uma crença bem diferente do que um dia a gente pode entrar na questão. A Anneliese Mitchell passou por momentos muito, muito sinistros. Todas as histórias que falam que a Anneliese Mitchell, quando ela falava, saía 6 vozes de 6 demônios, é mentira. A gente vai ouvir os áudios que foram gravados, os áudios reais, é mentira. Ela tá simplesmente forçando a voz de garganta, o que é muito fácil fazer. Aí, combinado com um áudio extremamente antigo, de fita, um gravador extremamente antigo, é óbvio que vai ficar muito assustador. Então a gente vai olhar isso. Não precisa ficar com medo, que eu vou desmistificar tudo isso na cabeça de quem realmente acredita que existe o Satanás naquelas gravações, porque não existe. Outra coisa que eu não entendo, né? Se realmente existisse o Satanás, ele vai lá e entra no corpo de uma menina de 16 anos que mora numa cidadezinha. Mano, se ele tem poder de entrar em alguém, vai entrar, sei lá, cara, entra em qualquer outro ser humano que vai fazer alguma, sabe? Não entra na cabeça esse tipo de coisa, entende? E eu fico muito brava quando isso vem da parte dos pais, e o fato dos pais até hoje acreditarem que a menina estava possuída por um demônio. Vocês que estão possuídos por um demônio, cara! Desculpa, eu fico muito exaltada com isso. Porque se eu vejo, eu pego um chinão. Não é violência, só tô... Então, as sessões começaram. E o que eles fizeram? Eles trancaram a Anneliese num quarto, ela só tinha uma cama, ela não podia beber e ela não podia comer. Agora, por quê? Eu não sei. Em alguns relatos, eu acredito que eles pensavam que se deixar o demônio sem alimento e sem comida, ele ia deixar o corpo da moça. Não vamos comentar, né?
Vamos ser bastante comentários, só vamos trazer a notícia, né? Porque outras coisas também sobre o fato da Annelise falar línguas inteligíveis também é mentira. Ela falava alemão. Não sei quem que achou que ela falava línguas inteligíveis porque ela não tava falando inglês. Ninguém se ligou que o filme em inglês é baseado numa história real, mas que a história real tá falando alemão e que é uma língua um pouco sinistra, se tu parar pra olhar. É um pouco assustador. Não, ninguém? Tá, beleza. Só uma observação. Então, muita coisa foi mentira. O que mais me deixa pasma é que grande parte das mentiras foi trazida pela própria família, sabe? Eles mesmos falaram, não, porque ela falava, saía 6 vozes dela, porque ela falava línguas que não existem, e ficava, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, o fatal veio a acontecer, era inevitável deixar a menina sem comida, sem bebida durante muitos dias. Ela ficava presa num quarto e eles ficavam alimentando esses delírios dela. Ela ficou totalmente desfigurada, como vocês podem ver nas fotos, ela ficou. Ela morreu em 1º de julho de 1976, com 23 anos, e ela não pesava mais do que 30 quilos, ela estava totalmente desnutrida, ela estava totalmente desidratada, estava com ligamentos do joelho rompidos, ela estava com pneumonia, ela estava no estado lastimável. Ela veio a falecer nesse dia. Os padres e os pais foram levados ao tribunal para serem condenados. Os pais não foram condenados, não foram presos, porque de acordo com o júri, eles já tinham sofrido o suficiente. Os padres, eles acabaram recebendo uma pena de 3 anos, só que em liberdade condicional. E a Igreja Católica teve que sim pagar uma multa, a gente não sabe de quanto, mas pra mim tinha que, nossa, velho, porque assim, se eles foram fazer isso é porque a Igreja Católica liberou padres para fazer o exorcismo. Eles não podem simplesmente fazer, tem toda uma legislação lá dentro que eles têm que passar pra fazer o exorcismo. Então a igreja aprovou que fosse feito o exorcismo, em vez de terem deixado que médicos e especialistas da área cuidassem do real problema da menina. E agora, antes da gente terminar o vídeo, a gente vai escutar alguns áudios reais durante os exorcismos. E não fiquem com medo, se você ficar com medo também pode passar o vídeo e tal, mas não fiquem com medo, eu vou desmistificar todo esse rolê pra vocês, não precisa se assustar, porque... Vou dar um exemplo pra vocês como a nossa mente é poderosa. Eu falei pra vocês que eu levei um susto, que eu fiquei toda cagada, porque eu tava ouvindo esses áudios e o varal lá de fora tinha caído por causa do vento. E na nossa mente, enquanto eu tava ouvindo aquele áudio, aquela coincidência, meu Deus, foi o demônio, coisa horrível. Se eu tivesse, sei lá, comendo uma banana e o varal tivesse caído, eu não ia ter associado. Então é tudo uma questão da nossa mente e o quanto ela é poderosa, tá? Então não caiam nas armadilhas das nossas próprias mentes, por favor. Ó, tá aqui, tem o próprio YouTube, quem quiser olhar. O que me deixa indignada, inclusive, são os comentários. Essa garota lutou bravamente contra esses demônios. Gente, os demônios eram os pais e as pessoas que acreditam nisso, pelo amor de Deus. Aí outras pessoas, o mal existe, não o subestime. O padre não pergunta simplesmente, segue um ritual escrito, mas... sabe, cala a boca! Se ela estava doente, explique tudo o que aconteceu nos áudios. Vai me dizer que todos que têm esquizofrenia falam desse jeito. Você que é bom... Não, meu Deus, sim! Não precisa nem ter esquizofrenia pra fingir uma voz dessa. Ai, cara, por que ser humano? Por isso que eu prefiro os bichos, porque bicho não pensa nessas coisas. Tu não vai ver um bicho no meio da floresta achando que tem um demônio. Ai, Jesus, Senhor. In den Himmel. Ja, Also doch. ja, aber nicht so. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Ó, o alemão já é assustador, entendeu? Então todo o contexto fica assustador. E eu já vou imitar a voz dela pra vocês entenderem que é só forçar a garganta que essa voz sai. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ja. E mais a fita, né? O gravador, que deve ser aqueles de fita que tu coloca no bolso, sei lá, fica tudo contorcido, fica um áudio horrível. Isso tudo colabora pra coisa ficar mais assustadora, entendeu? Glaub doch niemand. Alter Maul. Sage die ganze Wahrheit, sage noch mehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gente, sério, isso me dá muita pena porque o ponto que chegou a menina, né? Ela tá tão acreditando naquilo que ela força a voz de uma maneira... Chega a me doer aqui, só de pensar o quanto ela tá forçando. Essa menina devia estar... Nossa, cara, isso sim me dói. Eu não tenho medo, assim, quando você vai analisar o mundo, toda a história. Eu fico triste ouvindo esses áudios, porque eu imagino toda a dor que essa menina tá sentindo e tá acreditando em todas essas coisas que eles estão falando. É muito triste. É muito triste imaginar como foram os últimos dias da vida dela. Então, vai fuder a minha voz, mas eu vou tentar, tá? Aí você imagina essa voz que eu tô fazendo agora. Em alemão, mais um gravador extremamente antigo. Tá feito filme de terror, né? Tá feito. Eu espero que, se alguém aqui acredita nesse
nesse tipo de coisa, fica tranquilo porque não existe, tá? Eu sei que a gente se caga com muita coisa, são coincidências, é a mente humana, isso é bem natural. Não vou falar pra vocês que se eu escuto um negócio desses no meio da noite eu não vou me cagar. Eu vou me cagar sim, porque nossa mente é condicionada a se assustar com esse tipo de coisa. Mas não existe possessão demoníaca e a gente tem que ter consciência disso cada vez mais pra ninguém passar pelo que essa menina passou. Então, um beijo bem grande, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários se você quiser que eu desvendo mais alguns vídeos e coisas que a galera acha que é coisa de demônio, que é coisa de espírito. Eu venho trazer pra vocês, pra mostrar que não é ficar revoltado com o ser humano. E provar pra todo mundo que nos meus últimos dias de vida eu vou estar morando no meio da floresta amazônica com os animais. Ou na África, porque lá tem leão, eu quero ver leão. Eu gosto de leão. Vai me matar? Vai, mas eu gosto de leão. Tá, então tá. Beijo, falou, valeu.